Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais uma videoaula em que nós vamos discutir sobre o transporte de energia das ondas eletromagnéticas. Assim como vocês sabem, as ondas elas têm uma principal característica de transportar energia e não transportar matéria. Assim como a onda mecânica, a onda eletromagnética também possui essa capacidade e nós vamos calcular essa quantidade aqui nessa videoaula. Ok, então vamos começar pelo campo elétrico. Para calcular a energia de uma onda eletromagnética a parte do campo elétrico, nós vamos utilizar o que a gente conhece de energia de um capacitor, um conhecimento lá de Física 3. Como o capacitor é um dispositivo eletrônico capaz de que possui um campo elétrico no seu interior, que ele armazena energia através de um campo elétrico, e esse campo elétrico, inclusive, dependendo do tipo do capacitor, ele pode ser constante. Então isso facilita até nossos cálculos e o nosso entendimento. Muito bem, a energia de um capacitor é dada por meio da carga acumulada no capacitor vezes a diferença de potencial entre as placas. Eu posso transformar essa carga, como carga é capacitância vezes diferença de potencial, eu posso reescrever essa equação como sendo meio da capacitância do capacitor vezes a diferença de potencial ao quadrado. Nós podemos utilizar o capacitor de placas paralelas, que está aqui ilustrado aqui do lado. Vocês bem conhecem, são duas placas iguais e paralelas entre si, colocadas a uma distância d, separadas por um dielétrico, um material isolante. E esse capacitor tem uma área A, e esse capacitor, quando está carregado, ele possui um campo elétrico uniforme entre suas placas fora da borda. Lembrando que na borda existe aí uma distorção, mas no meio do capacitor esse campo ele é uniforme e pode ser muito bem calculado. Além disso, nós sabemos do capacitor de placas paralelas que o potencial, a diferença de potencial entre as placas é dada pelo campo vezes a distância entre as placas aqui, e a capacitância de um capacitor de placas paralelas é dada por μ0 vezes a área das placas dividido pela distância. Então eu vou substituir essas informações na expressão. Está aqui a expressão, substituo a capacitância, que é ε0A sobre D, substituo a diferença de potencial, como está ao quadrado, fica o tempo todo quadrático, e aí faço um cálculo algébrico simples aqui, cancelo um D com outro D e tal, e eu encontro que a energia de um capacitor de placas paralelas, que no fundo é a energia do campo elétrico que está aqui entre as placas, é dada por meio de ε0 vezes o campo ao quadrado vezes a área vezes a distância. Observe que área, essa área vezes essa distância, isso aqui remete ao volume em que esse campo elétrico ele está encerrado, ele está contido. Então esse termo aqui ele é um volume. Então se eu dividir a energia do capacitor pelo volume que esse campo elétrico ele ocupa, eu vou ter aí uma densidade de energia, correto? Então eu vou dividir a energia do campo pelo volume que esse campo ele ocupa no capacitor, e eu vou ter a energia. Quando eu faço isso, eu vou acabar cancelando esse A sobre D, e a minha densidade, vê que é um U minúsculo, ela vai ser a energia, energia dividida pelo volume, A vezes D, e eu acabo cancelando esse termo, sobra meio de ε0 é ao quadrado. Então essa aqui virou a densidade de energia de um campo constante, certo? Muito bem. Vamos para o campo magnético agora. Vamos fazer um cálculo semelhante, só que não com capacitores, porque o capacitor não tem campo magnético. Nós vamos utilizar um indutor. Também é assunto discutido lá em Física 3. A energia de um indutor é meio da indutância elevado a vezes a corrente ao quadrado. Vamos utilizar como nosso indutor um solenoide, que para quem não lembra é um fio enrolado, dando várias voltas. Tem um comprimento L e tem um número N de voltas. Então quando passa uma corrente sobre ele, cria-se um campo magnético
tem mais ou menos o formato dessas linhas aqui em azul que eu coloquei. Para um solenoide, a indutância ela é dada por μ0 vezes n ao quadrado, que é o número de voltas do solenoide, vezes a área do solenoide, que é o corte, se fizer um corte aqui no solenoide, é aquela área da seção transversal, e L é o comprimento do solenoide. Além do mais, o campo nessa região central, né, considerando essa curva aqui, nessa região central, ele vale μ0 n vezes I, onde I é a corrente que passa pelo solenoide. Então, substituindo esses termos aqui na expressão da energia, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou substituir L aqui, tá? E o I ao quadrado. Então, L está aqui, μn2AL. O I eu tiro dessa expressão, então vira B sobre μ0n, está aqui, elevado ao quadrado. Aí eu faço um cálculo algébrico rápido e simples e encontro que a densidade da energia do campo magnético num solenoide é B ao quadrado, que é o campo magnético, dividido por 2μ0 vezes A vezes L. Olha só que interessante, aqui eu encontrei novamente um termo de volume. Área, que é essa região, a área do solenoide aqui do lado, vezes o seu comprimento. Isso aqui dá o volume do solenoide. Então, essa expressão me dá a energia do campo magnético que está dentro do solenoide. Então, se eu dividir pelo volume do solenoide, eu acabo encontrando a densidade de energia do campo magnético. E aí, novamente, faço o mesmo cálculo e encontro que a densidade de energia do campo magnético é meio de B ao quadrado sobre a zero. Muito bem, temos então agora as densidades de energia dos campos. É possível reescrever essas expressões utilizando essa relação que a gente conhece, né? Que o campo elétrico é a velocidade da luz vezes o campo magnético. Daí, eu posso reescrever a densidade de energia do campo magnético, que é B ao quadrado sobre 2 ε0. Substituo B por E sobre C, faço aqui o algebrismo e encontro a densidade do campo magnético em função do campo elétrico. Está aqui, meio de ε0 vezes E ao quadrado. Veja que deu a mesma expressão, né? Lembrando que eu utilizei essa relação aqui, C ao quadrado é 1 sobre ε0 μ0, para poder chegar, né? Ver que esse C aqui ele acaba saindo, tá vendo? Porque daqui para aqui eu utilizei essa expressão. Só para vocês não ficarem perdidos aí, se quiserem acompanhar o raciocínio, tá? Então veja bem, se eu calcular a densidade de energia total, que é a densidade de energia do campo elétrico mais a densidade de energia do campo magnético, eu vou somar esse termo com o termo anterior, que é igual. Então esse meio acaba só indo embora e sobra ε0 vezes E ao quadrado. Então a densidade de energia total da onda eletromagnética é dada por essa expressão, que eu posso reescrevê-la utilizando essa relação como sendo B ao quadrado sobre μ ou B sobre μ0 vezes C. É importante lembrar, gente, que essa expressão, ela dá a densidade de energia de um campo constante. A onda eletromagnética, ela não tem um campo elétrico constante. Vocês viram nas videoaulas anteriores que o campo elétrico e magnético está oscilando com o tempo, ele está mudando com o tempo. Então, não é interessante a gente ter essa expressão porque ela só é válida para um instante, né? Para um momento instantâneo da onda eletromagnética. Um momento instantâneo em que você mede a intensidade dos campos e calcula a sua energia, sabendo que instante de tempo depois aquela energia vai mudar, porque os campos vão mudar. Então é importante a gente calcular, na verdade, uma média no tempo dessa energia. Então, para calcular essa média no tempo, nós temos que calcular a média temporal, né? Vamos usar essa expressão aqui, ó, ε0 vezes E. Temos que calcular a média temporal do campo elétrico. Qual é a média do campo elétrico numa onda eletromagnética, quando ela dá uma oscilada completa? Para isso, nós vamos utilizar a expressão matemática da intensidade do campo elétrico, que é aquela E máximo vezes cosseno de kx ômega t mais φ, a expressão e calcular o valor médio dessa expressão aqui.
Eu não explicitei, não vou fazer o cálculo do valor médio aqui, porque isso é um cálculo que envolve matemática e tal. A gente está interessado aqui em discutir a física do problema. Mas quem quiser, quem tiver interessado em saber como se calcula o valor médio, pode postar na plataforma que eu explico, tá? É uma integral bem simplesinha e a gente vê que o valor médio dessa expressão dá meio. O valor médio do cosseno ao quadrado, ele vale meio. Então isso aqui acaba virando meio, então esse termo todo aqui, né, o cosseno quadrado, ele acaba dando meio vezes ε0 vezes o campo elétrico máximo ao quadrado, que é a amplitude, né, do campo elétrico. A amplitude do campo elétrico que vem da expressão aqui da fórmula harmônica. Então isso aqui agora passa a ser a densidade de energia média da onda eletromagnética, que é aquela média feita no tempo, porque ele fica oscilando. Eu, novamente, utilizando essa expressão aqui da relação entre campos, eu posso escrever dessas duas formas também, como seno B ao quadrado sobre 2μ0, ou campo vezes campo magnético vezes campo elétrico dividido por 2μ0 vezes C. Bom, isso aqui já é a densidade de energia média da onda eletromagnética. Mas a gente pode escrever essa energia em termos da intensidade da onda, certo? A intensidade é definida como sendo a energia média vezes a velocidade da luz. Com essa expressão, a intensidade ela passa a ter unidade de potência. Potência sobre área. Então você tem aí uma quantidade mais mensurável, certo? E mais interessante de ser trabalhada. Se eu substituir a energia média que a gente encontrou aqui, essa expressão aqui, a gente acaba chamando esse termo de S médio, que é o chamado vetor de Point. Certo? Então, quando eu multiplico a energia média pela velocidade da luz, eu encontro uma expressão que é chamada de vetor de Point. Então, veja bem, o vetor ele tem direção, módulo e sentido. Então, esse termo aqui é só o módulo do vetor de Point. Tá? Só o módulo. O vetor de Point, na verdade, ele é 1 sobre μ0 multiplicado pelo produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético. Lembrando, para quem não se lembra, né, recordando aí, o produto vetorial entre dois vetores resulta em um vetor que é perpendicular entre eles. Então, veja bem, o campo elétrico está no sentido, vamos supor, para cima, o campo magnético está na horizontal, e o vetor de Point, como é o produto vetorial entre eles, vai estar apontando numa terceira direção. Ele é perpendicular ao plano desses dois vetores. Isso remete ao quê? Remete à direção de propagação, não é verdade? A direção de propagação da onda eletromagnética é perpendicular ao plano de oscilação dos vetores campo elétrico e magnético. O vetor de Point, de fato, ele também aponta para a direção de propagação, certo? Então, o vetor S, além dele informar a intensidade da onda eletromagnética, ele também aponta para a direção de propagação da onda eletromagnética. Então, um vetor que tem várias utilidades aí para a gente, certo? É chamado vetor de Poynting. E, como eu falei para vocês, no momento que eu multiplico por C, esse vetor de Poynting ele passa a ter unidade de potência por unidade de área. Então, ele representa a potência da onda. Potência, para quem não lembra, é quantidade de energia emitida por unidade de tempo. Então, watts significa joules por segundo. 100 watts, por exemplo, ou watts ou watts, não sei a pronúncia certa. 100 watts são 100 joules emitidos em 1 segundo. Como ele é por unidade de área, então isso aqui é para cada metro quadrado de área que você tem essa potência, certo? E, como eu falei, o vetor de Point aponta para a direção de propagação. Então, resumindo, nós encontramos aqui um vetor que aponta para a direção de propagação da onda eletromagnética e também o seu módulo representa a intensidade média de uma onda eletromagnética, né, considerando seus campos eletromagnéticos da média temporal. Vamos mostrar alguns exemplos aqui que são os mesmos
que estão no módulo, tá? Então aqui, uma fonte pontual de radiação eletromagnética fornece uma potência média de 800 watts. Então aqui dá a potência da fonte de onda eletromagnética pontual. Como podemos encontrar os valores máximos dos campos elétricos e magnéticos a um ponto a 3,5 metros da fonte? Então lembrando que uma fonte pontual ela emite radiação de maneira radial. Então 3,5 metros depois da fonte nós vamos ter um círculo, né, uma esfera de raio 3,5, onde toda aquela energia ela está espalhada naquela esfera de raio 3,5. Então a gente tem que medir o campo elétrico em um ponto dessa esfera de raio 3,5. Está aí. Então inicialmente vamos calcular a intensidade da radiação em um ponto nessa esfera de raio 3,5. Então está aí, lembrando, né, intensidade é potência dividido por área. Então a potência está dada na questão, são 800 watts. E a área, como isso é um círculo, uma fonte é pontual, né, nós temos essa onda espalhada em uma esfera. Então a área de uma esfera é 4πr ao quadrado, onde R vale 3,5 metros. A gente sabe também que a intensidade é dada por essa expressão. Se vocês olharem lá na transparência anterior, existem 3 formas de escrever essas expressões por causa da relação entre campo elétrico e campo magnético, né? Que E é igual a C vezes B. Lá a gente terminou mostrando uma forma, mas eu posso escrever só em função do campo elétrico ou só em função do campo magnético, ou multiplicando os dois, como está escrito lá no final da apresentação da transparência anterior. Então, vou substituir esse termo aqui nessa expressão anterior. Então está aí, certo? Só fiz substituir e explicitando o campo elétrico. Então eu jogo esse 2 para cá multiplicando, jogo o E0 C para baixo e extrai a raiz quadrada. Aí vê que eu tenho todos os dados, né? O P médio vale 800, o R vale 3,5. Esses termos aqui são constantes universais, μ0 e C. Basta olhar lá na tabela que tem. Então, substituindo, eu encontro que o campo elétrico máximo é 62,6 volts por metro. Sendo a questão pede para encontrar, assim, falta o campo magnético, né? Então, com essa relação, que foi a que a gente usou para encontrar essa daqui, né? A gente pode calcular o campo magnético. Então, tá aí. Vou dividir o campo elétrico por C e eu encontro 2,09 vezes 10 a menos 7 Tesla. Esse T, para quem não lembra, é Tesla, unidade de campo magnético. Muito bem. Próxima questão. Considerando uma onda eletromagnética plana no vácuo, que propaga-se no sentido positivo do eixo X, com componentes Ex e Y igual a 0 e Ez igual a 2 vezes o cosseno de π vezes 10 a quinta segundos a menos 1 vezes t menos x sobre t. Lá no módulo tem alguma coisa que está diferente aqui desses colchetes e tal. Eu vou procurar saber do autor do módulo como de fato essa expressão, mas não se preocupem porque ela não vai fazer diferença na resolução, certo? Da questão. Determine a amplitude do campo magnético associado à onda. Letra B. Determine o eixo de oscilação do campo magnético. Letra C. Determine a direção em que aponta o campo magnético num dado ponto P do espaço, considerando que neste instante o campo elétrico associado à onda aponta no sentido positivo do eixo Z nesse dado ponto P. Muito bem. Então a primeira coisa é a amplitude. A amplitude, se você olhar para a expressão, esse termo que multiplica o cosseno, ele é a amplitude de oscilação. A gente viu isso na videoaula sobre ondas eletromagnéticas, certo? Então nossa amplitude é 2, só que aqui é a amplitude do campo elétrico, né? Então a gente tem que calcular a do campo magnético, mas isso é tranquilo, nós temos uma expressão aqui que define isso. Então basta dividir o campo elétrico por C e eu tenho que a amplitude do campo magnético é 6,67 vezes 10 a menos 9 Tesla. Vamos para a letra B. Determine o eixo de oscilação do campo magnético. Vamos lá. Para saber o eixo de oscilação do campo magnético, a gente tem que saber qual é a direção de propagação e qual é o eixo de oscilação
do campo elétrico, porque esses três eixos têm que ser perpendiculares, né? Então, se o E oscila na direção Z, que é para cima, e propaga-se no sentido positivo do eixo X, como está escrito aqui, então ele vem para cá. Então, lembrando que é X, aqui é Y e aqui é Z. Então, o campo elétrico está para cá, a propagação está para cá. Então, se eu fizer o produto vetorial E vetor B, tem que dar o vetor S, o vetor de propagação. Então, o campo magnético, nesse sentido, deve oscilar ao longo do eixo Y, né, que é o outro eixo que sobrou. Então, é só um raciocínio mental para vocês resolverem essa questão. Já a letra C pede, determine a direção em que aponta o campo magnético num dado ponto P do espaço, considerando que nesse instante o campo elétrico associado à onda aponta no eixo no sentido positivo do Z. Então, no momento que ele fica subindo e descendo, né? Então, em um certo momento, o campo elétrico está apontando para cima, no eixo positivo do Z. E ele quer saber se o campo magnético, para que lado ele vai estar, está no positivo ou no negativo. Para isso, nós temos que usar a regra da mão direita, e a expressão E vetor B é igual a S, onde S tem que apontar no sentido positivo do eixo X. E a regra da mão direita, não sei se vocês lembram, é o seguinte, eu vou descrevendo aqui, vocês tentem fazer. Vocês olhem para a mão direita de vocês. O indicador, fecha a mão e aponta só com o indicador. Fecha todos os dedos e aponta só o indicador. Isso vai estar representando o campo elétrico. O campo elétrico ele está na direção Z, então ele está para cima. Então apontem para cima, no teto da sala de vocês aí. O vetor B é o dedo do meio, então vocês vão esticar o dedo do meio e deixar ele perpendicular ao dedo indicador, certo? Fazendo 90 graus ao dedo indicador. Só tem uma maneira de fazer isso, né? Não tem como botar o dedo para trás da mão, então só tem uma maneira. Aí vocês vão fazer o seguinte, o dedo do meio ele aponta na direção do B. Bom, a gente não sabe ainda, né? Então vamos deixar o dedo do meio só esticado, a gente não sabe para que lado ele vai. O polegar, vocês vão esticar o polegar e deixar ele perpendicular aos dois vetores, aos dois dedos que vocês esticaram. Esse polegar ele vai dar a direção do S. Bom, se o indicador está para cima, o S está na direção do X, então o S tem que estar apontando na direção de vocês. Se você botar a mão na frente de vocês, o S tem que estar apontando para vocês. Certo? Então, o que sobrou foi o B, o indicador. O indicador está apontando para que lado? Ele está apontando para o lado negativo do eixo Y. Certo? Que é o lado indo para a esquerda. Se fosse para a direita, seria o lado positivo. Então, resultado, através dessa lei, a gente vê que o B aponta para o lado negativo do eixo Y. E aí, está feita a nossa explicação. Então, veja que, de fato, você até poderia usar essa expressão para encontrar esse termo, mas seria um pouco mais difícil, né? Porque você teria que calcular o campo magnético aqui e substituir. Bom, acho que não seria possível porque não tem valores numéricos aqui. Essa expressão realmente é só para ilustrar, certo? Mas é um trabalho mais para vocês terem noção de direção e sentido, certo? E é uma questão que envolve ondas eletromagnéticas, na verdade, não é nem energia, né? É porque ela estava na sequência do módulo, né? Então eu coloquei aí, tá bom? Então qualquer dúvida, só postar na plataforma aí. Fui!